Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês brevemente e convidá-los a fazer uma reflexão acerca de um termo que eu estou vendo ser utilizado à demasia nas redes sociais, especialmente por aquelas pessoas opositoras ao governo Bolsonaro. Mas antes, vamos aos avisos paroquiais de sempre. Se você é novo no canal, por favor, inscreva-se, ativa o sininho, deixe seu comentário, espalhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o Livros e etc. E o trabalho desenvolvido aqui tanto por mim quanto pela digníssima primeira-dama. Só lembrando que nós estamos tendo vídeos todos os dias aqui no Livros e etc. Então você interagir de alguma forma é uma outra maneira de você nos ajudar a espalhar esses vídeos que nós fazemos aqui no Livros e etc. Pois bem, sem mais delongas, vamos ao tópico principal desse vídeo. Bolsonaro genocida. É sobre isso que eu quero conversar com vocês e convidá-los a uma reflexão para além do óbvio ou para além do senso comum. Toda e qualquer pessoa que acompanha um pouquinho o cenário político, especialmente falando dos digital influencers, dos políticos mais ligados à esquerda, certamente já deve ter se deparado com esse tipo de adjetivo pejorativo e muito pejorativo para com a pessoa do presidente Jair Messias Bolsonaro, o chamando de genocida a todo momento. Por segundo, uma parcela significativa dos seus opositores considerá-lo responsável pelas mais de 500 mil mortes relacionadas à pandemia do Covid-19. Como um linguista de formação, tal como um advogado, ele se apega ao vade-mecum, que é o seu livro, né, quando ele tem dúvidas relacionadas às leis. Eu também, acredito eu, um linguista também tem o seu vade-mecum, por assim dizer, que é o dicionário. Eu tenho aqui em mãos um dicionário e eu gostaria de ler para vocês, ipsis literis, a definição da palavra genocídio e a partir daí convidá-los a refletir um pouco mais. Genocídio, substantivo masculino, extermínio parcial ou total de um grupo nacional, étnico, religioso, genocida, aquele que pratica genocídio de forma pensada, planejada, calculada, tal como, por exemplo, foi o Holocausto. O Holocausto foi um genocídio porque foi planejado, foi sistematizado de forma a exterminar, primeiramente, claro, os judeus, mas, é claro, outros grupos étnicos religiosos de minoria também sofreram com a tal da solução final implantada pelo governo nazista. Não vou entrar aqui no mérito se Bolsonaro é ou não é genocida, porque eu parto de uma perspectiva de que é muito mais um adjetivo político que os opositores, digamos assim, atestaram para o Jair Messias Bolsonaro, de forma a difamar, caluniar a sua imagem. E aqui também é válido um outro parênteses ainda sobre o Jair Messias Bolsonaro. Esse que vos fala votou em Jair Messias Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, fez campanha para Jair Messias Bolsonaro. Eu tinha, confesso aqui a vocês, altas expectativas para o governo do Bolsonaro. Com isso, não quero dizer que hoje eu sou um opositor apenas por ser opositor. Tem pontos do governo Bolsonaro que eu acho que são favoráveis e outros tantos, infelizmente, a maioria são desfavoráveis. E por que eu digo isso? Para que vocês compreendam a reflexão que eu trago a partir de então. Chamar o Bolsonaro de genocida é, em primeira ordem, desmerecer ou até mesmo deturpar o sentido da palavra. Por mais erradas, e são erradas, erráticas e errôneas, algumas atitudes do governo Jair Messias Bolsonaro no controle, na forma como ele gere os recursos, os montantes financeiros e até mesmo a política relacionada à pandemia do Covid-19, apelidá-lo de genocida faz com que outras pessoas e outras tantas milhares de pessoas que essas sim foram vítimas de um genocida tal como o próprio Hitler que eu citei, ou até mesmo Stalin, que também teve uma política sistematizada de eliminação dos seus dissidentes, é desconsiderar a verdadeira origem e o significado da palavra e, ao meu ver, tripudiar sobre o corpo de milhares e de milhões de pessoas que essas sim foram vítimas de um genocida. Para além disso, eu sempre trago aqui uma reflexão, ou melhor dizendo, quero convidá-los a refletir para além dessa discussão banal se Bolsonaro é genocida ou não. Porque se vocês forem observar, todos esses que chamam o Bolsonaro de genocida já são opositores dele por natureza. Então, ao meu ver, é um tanto quanto estranho comprar um pouco esse crédito que esses políticos, esses digital influencers ou coisa que o valha,
se referem ao Bolsonaro nesse termo de genocida. Mas aqui eu já quero, de fato, convidá-los a pensar um pouco fora desse senso comum ou dessa briga de lado entre esquerda e direita. Atualmente, um dos meus ofícios laborais é assessorar um vereador, um parlamentar aqui da cidade de Aracaju. E um dos meus ofícios, junto a esse vereador, é esmiuçar, é ler, por exemplo, o Diário Oficial da União, daqui do município de Aracaju, onde é possível encontrar os mandos e desmandos da prefeitura. Então, por exemplo, quando um prefeito quer contratar alguém ou admitir alguém, está lá no Diário Oficial da União. Quando o prefeito ou o poder executivo, no caso instituído por ele, quer exonerar alguém, também é publicado no Diário Oficial da União. Quando a prefeitura quer fechar um contrato ou vai fechar um contrato ou abre licitação para algum tipo de serviço da ordem da saúde, por exemplo, também está presente no Diário Oficial da União. Esse trabalho como vereador, já estamos caminhando aí para quase 6 meses atuando junto como assessor político desse parlamentar, e era algo que eu já tinha dimensão, confesso a vocês. Quando eu vi as pessoas chamarem Bolsonaro de genocida, eu sempre ficava me perguntando, peraí, se Bolsonaro é genocida, o que dizer dos prefeitos, dos mais de 5 mil prefeitos que nós temos em nosso país, que não estão usando o dinheiro relacionado à saúde da forma correta, de forma honesta? E se Bolsonaro é genocida, do que é que podemos chamar os milhares de vereadores que nós temos no Brasil que não estão fiscalizando os gastos desses prefeitos? Os deputados estaduais e federais estão fiscalizando os gastos dos prefeitos, governadores? Esse é um questionamento que eu sempre trago, porque assim, se Bolsonaro é genocida, partindo de uma ótica mais à esquerda, o que dizer desses outros que não estão fazendo o seu trabalho? Críticas podem e devem ser feitas ao governo Jair Messias Bolsonaro. E aqui, antes que alguém me diga, é um bolsonarista. Bom, desculpa o vocábulo chulo, vá se lascar. A minha ideia aqui é convidá-lo a refletir um pouco além do senso comum e um pouco além dessa briguinha ideológica entre direita e esquerda. Um prefeito que recebe recursos federais via governo Bolsonaro, ele tem obrigação de zelar pelo bom patrimônio público, ou seja, pela boa alocação de recursos na área da saúde. Da mesma forma, um prefeito, um deputado federal, um deputado estadual devem fiscalizar o uso de cada centavo desse dinheiro público na saúde. Todavia, o que se vê nas mídias, nas redes sociais e nos jornais de todo o Brasil é a abundância de casos de corrupção envolvendo dinheiro público, não do governo federal, que felizmente até o momento nenhuma mácula pode ser dita em alto e bom som contra o governo federal no tocante à verba federal utilizada nessa pandemia. Ao contrário de prefeitos, capitais, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, que estão fazendo vista grossa ou malversando o dinheiro público na alocação de recursos para essa época da pandemia que nós vivemos, onde até o momento mais de 500 mil mortos provenientes da Covid-19. Então, o questionamento que eu faço aqui a vocês, e convido todos vocês que me acompanham a pensarem um pouco além do óbvio. Se Bolsonaro é genocida, do que é que nós podemos chamar esses outros que não estão fiscalizando, que não estão usando o dinheiro? E trazendo aqui para a minha realidade, mas que talvez não seja muito diferente da sua, que me acompanha, independente da cidade do Brasil. No ano passado, por exemplo, um indivíduo, que eu não vou citar aqui o nome, mas eu vou colocar aqui a matéria aqui abaixo na descrição para vocês mesmos acompanharem. Ele era responsável pelo coordenador geral, ele era coordenador geral de licitações da saúde aqui na cidade de Aracaju. Ele foi afastado do cargo por uma suposta improbidade, ou seja, ele favorecia empresas amigas que prestavam serviços relacionados a um hospital de campanha que foi inaugurado aqui no ano passado, que não tinha um leito de UTI. Subitamente o hospital foi fechado, mesmo com um pico de casos de Covid aqui na cidade de Aracaju. Esse sujeito foi afastado pela Polícia Federal e a investigação continua a andar. E uma outra notícia, saiu ontem, inclusive graças a esse meu trabalho junto a esse parlamentar aqui da cidade de Aracaju, eu percebi, lendo o Diário Oficial da União, e há mais de 50, 60, 80 páginas que vez ou outra aparece por lá, e as letras miúdas, que um determinado funcionário alocado na Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade de Aracaju, ele foi destituído.
Repito, ele foi destituído. Exonerado é quando ele é colocado para fora. Destituído é causado, muitas das vezes, por alguma ação, digamos assim, de cunho negativo. Foi o que aconteceu. Esse funcionário, eu vou deixar aqui também na descrição, essa notícia foi ao ar ontem, em vários portais aqui da cidade de Aracaju, inclusive o próprio G1, a própria Globo. E eu até brinquei no grupo, lá no meu Instagram, inclusive, se você não me segue, eu vou deixar aqui, que eu falei, mãe, estou na Globo, né? Esse funcionário, ele foi destituído do cargo porque ele estava desviando recursos do Fundo Municipal de Saúde, ou seja, dinheiro da verba federal, ou seja, Bolsonaro manda o dinheiro e aqui no município de Aracaju e nas inúmeras capitais e nos inúmeros municípios é que cada gestor aloca esses recursos. Sabem por que esse indivíduo foi destituído? Porque ele estava desviando dinheiro da saúde para sua própria conta pessoal. A Prefeitura de Aracaju fez o certo, destituiu esse indivíduo. Mas outras perguntas precisam ser feitas e elas estão sendo feitas pelo vereador que eu trabalho nesse momento via ofício, requerimento e tudo mais, e todas as ferramentas disponíveis que um vereador tem à sua disposição para questionar, inquirir, indagar o Poder Executivo. Quanto é que foi transferido? Desde quando ele estava fazendo esse tipo de bandidagem, ladroagem, desviando dinheiro da saúde? Ano passado, o hospital de campanha foi fechado. Até hoje, alguns fornecedores não receberam um centavo pelos serviços prestados. E a pergunta que fica é: como é que pode uma pessoa ser responsável por milhões e milhões de recurso público, desviar para sua conta pessoal, ser destituída e não ter sequer um inquérito policial instaurado? É isso. Essa é a grande questão. Então, assim, o convite que eu faço aqui, caminhando para o final desse vídeo, meus queridos e estimados seguidores, vamos ser um pouco mais realistas. Sejamos mais um pouco pé no chão. Se Bolsonaro lá em Brasília é genocida, busque observar como está sendo gasto o dinheiro na sua cidade, no seu município. E talvez você perceba que, se Bolsonaro é genocida, outros tantos prefeitos são genocidas, deputados federais e estaduais que não estão fiscalizando o governador e vereadores. Uma das primeiras funções do vereador é justamente fiscalizar todo centavo de dinheiro público gasto pela prefeitura. Mas infelizmente o que nós temos em nosso país é muitos vereadores subservientes que prostram-se diante do poder executivo e não fiscalizam, com receio de perder vez ou outra suas boquinhas ou seus cargos de comissão. Então tudo bem, se você que me assiste acha que Bolsonaro é genocida, assuma antes de mais nada a sua pequeneza diante dos problemas do Brasil e tente primeiro resolver os problemas da sua cidade. E talvez, assim como eu, você chegará a uma conclusão um tanto quanto diferente a respeito de Bolsonaro. Se ele é genocida ou não, fica ao juízo de valor de vocês que me assistem. Agora eu acho injusto e acho um tanto quanto desconsiderar a proporcionalidade dos fatos e ignorar que o governo federal, bem ou mal, está fazendo a sua parte em enviar os recursos federais, mas quando chega nos estados, nas capitais e nos municípios, muito desse dinheiro está sendo mal utilizado, mal versado e desviado para atender interesses de terceiros, interesses particulares, interesses privados. Enquanto a população lamenta, esperando um atendimento nas filas das unidades de saúde, esperando para ser atendida numa UTI. Então fica aqui a minha reflexão para todos vocês que me assistem nessa manhã de sexta-feira. Vamos ser um pouco mais humildes e reconhecer a nossa pequeneza diante dos fatos e tentar, antes de querer mudar o Brasil, primeiro, arrumar a nossa própria casa, arrumar a nossa própria cama e vamos começar pela cidade, vamos começar pelo município onde nós residimos, para quem sabe aí podemos mais à frente, no futuro, mudar de maneira significativa o Brasil. Essa é a reflexão que eu trago a vocês aqui nessa manhã de sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado, entendido qual é a mensagem aqui. Confesso a vocês que eu peço desculpas se em algum momento eu me exaltei, mas eu confesso, tenho que fazer essa confissão para encerrar esse vídeo. É um assunto que é um trabalho que eu estou amando fazer junto a esse vereador aqui de Aracaju, porque ele é uma pessoa política pública aguerrida que não está disposto a prostrar-se diante do Poder Executivo e vai até o último fim, as últimas consequências, as últimas circunstâncias no seu trabalho de fiscalização, mas muito me incomoda a postura de algumas pessoas que postam nas redes sociais Bolsonaro genocida só para ganhar like, coraçõezinhos e comentários e fecham os olhos para o que acontece ao seu redor. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, por favor, considerem deixar seu like, comentar,
que é que vocês acham da minha opinião? Vocês concordam, discordam? Deixem aqui no espaço dos comentários. Na sua cidade, aconteceu algum escândalo de corrupção envolvendo o Poder Executivo, os vereadores, deputados e governadores? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, considere também enviar, para que mais pessoas possam ouvir essa humilde reflexão desse professor que vos fala nessa manhã de sexta-feira. Agradeço a atenção e a audiência de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.